Há mulheres que estão vivendo o silêncio mais profundo de suas vidas, e Deus pode estar exatamente nesse vazio. Ellen White advertiu sobre uma verdade que poucos compreendem. A solidão pode ser a ferramenta mais poderosa de Deus para transformar uma alma. Quando todos os apoios humanos desaparecem, algo acontece no coração que nenhuma palavra de consolo conseguiria alcançar. Mas existe um perigo mortal nessa fase, e muitas mulheres estão caindo nele sem perceber. O que parece abandono pode ser, na verdade, o início de uma restauração que mudará tudo. Ellen White deixou conselhos específicos para esse momento, e eles revelam o que realmente acontece quando uma mulher não tem ninguém além de Deus. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga essa temporada. A solidão pode ser uma das experiências mais dolorosas que uma mulher pode enfrentar nesta vida. Aquele silêncio que pesa sobre o coração, a ausência de uma voz amiga, a sensação de que ninguém compreende o que você está vivendo. É nesse vazio que muitas mulheres se perguntam: onde está Deus? Por que Ele permitiu que eu chegasse até aqui? Há noites em que o travesseiro se torna o único confidente e as lágrimas caem sem que ninguém veja. Há dias em que você sorri para o mundo, mas por dentro carrega um peso que ninguém ao seu redor consegue perceber. E é exatamente nesse lugar, nesse silêncio profundo, que Deus pode estar preparando algo que você ainda não consegue enxergar. Mas antes de continuar, se este conteúdo está tocando seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais mensagens que podem fortalecer sua caminhada espiritual. E se você sentir que essa palavra é para você hoje, deixe sua curtida. Isso nos ajuda a alcançar outras mulheres que também precisam ouvir esta mensagem. Ellen G. White, em sua profunda sabedoria espiritual, nos deixou conselhos que atravessam gerações. Ela conhecia o coração feminino, suas lutas silenciosas, suas dores escondidas. Em seus escritos, ela não apenas reconhecia a realidade da solidão, mas revelava seu propósito divino. Ellen White entendia que há momentos em que Deus permite que todos os apoios humanos sejam removidos, não por crueldade, mas por amor. Ela sabia que quando uma mulher se encontra sozinha diante de Deus, sem ninguém em quem se apoiar, sem nenhuma voz humana para acalmar seu coração, algo extraordinário pode acontecer. Nesse vazio que a verdadeira dependência de Deus nasce. É nessa ausência que a alma finalmente aprende a buscar aquele que nunca falha, nunca abandona, nunca desaponta. E Ellen White, que experimentou suas próprias provações e solidões, sabia exatamente como guiar outras mulheres através desse vale. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez as pessoas que você esperava que estivessem ao seu lado simplesmente não estão mais lá. Talvez você tenha orado, chorado, suplicado, e o silêncio parece ser a única resposta que você recebe. Pode ser que você tenha perdido alguém importante ou que tenha passado por uma decepção profunda. Pode ser que as amizades tenham se afastado ou que a família não compreenda a sua luta. Pode ser que você esteja em uma fase da vida onde tudo parece incerto e você não sabe para onde ir ou em quem confiar. Se isso descreve sua realidade, saiba que você não está sozinha nessa jornada. E se você se sentir à vontade, deixe um comentário compartilhando o que seu coração está sentindo hoje. Sua história pode ser exatamente o consolo que outra mulher precisa ouvir neste momento. Fique até o final, porque o que você vai ouvir hoje pode transformar profundamente sua vida espiritual. O que muitos interpretam como abandono, Deus vê como oportunidade. O que parece ser rejeição pode ser, na verdade, redirecionamento divino. O que você sente como solidão pode ser o início de uma comunhão mais profunda do que você jamais experimentou. Ellen G. White advertiu sobre isso.
Ela sabia que há temporadas em que Deus precisa esvaziar nossas mãos dos apoios humanos para que possamos finalmente segurar sua mão com firmeza. Ela entendia que, enquanto estivermos cercadas de vozes, conselhos e presenças humanas, muitas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus com clareza. Mas quando o silêncio chega, quando a solidão se instala, é ali que Deus pode finalmente falar ao nosso coração sem competição. Hoje, vamos caminhar juntas por essa verdade espiritual que pode mudar tudo. Vamos entender o que realmente acontece no coração de uma mulher quando todos os apoios terrenos desaparecem. Vamos descobrir os conselhos específicos que Ellen G. White deixou para esse momento tão delicado. Vamos aprender a diferença entre buscar validação humana e encontrar identidade em Cristo. Vamos compreender por que Deus às vezes permite que passemos por esse vale solitário e como Ele usa essa experiência para nos fortalecer, nos purificar e nos preparar para algo maior. Vamos explorar como transformar a dor da ausência em presença divina, como converter o silêncio em oração, como fazer dessa temporada não um fim, mas um recomeço espiritual poderoso. E, acima de tudo, vamos descobrir que quando uma mulher não tem ninguém além de Deus, ela está exatamente onde precisa estar para experimentar o amor mais puro, a cura mais profunda e a restauração mais completa. Ellen White sabia disso por experiência própria. Ela viveu perdas, enfrentou solidões, atravessou vales escuros, e foi justamente nesses momentos que Deus a moldou, a fortaleceu e a preparou para o ministério que impactaria milhões. O que Deus fez por ela, Ele pode fazer por você. O que Ele ensinou a ela, Ele quer ensinar a você. E o que ela aprendeu nessa jornada, ela deixou registrado para que mulheres como você, em momentos como este, pudessem encontrar esperança, direção e propósito. Então, respire fundo, abra seu coração e permita que essas palavras toquem a parte mais profunda da sua alma. Existe uma mentira que o inimigo sussurra no ouvido de muitas mulheres quando elas se veem sozinhas. Deus te abandonou. Essa voz silenciosa, mas persistente, planta a semente da dúvida no coração ferido. Ela faz você acreditar que a ausência de pessoas ao seu redor é sinal de que Deus também se afastou. Mas Ellen G. White nos ensina algo completamente diferente. Ela revela que a solidão, quando é permitida por Deus, não é um sinal de rejeição. É um convite divino para uma jornada de transformação profunda. É Deus dizendo: agora é o momento de você me conhecer de verdade, sem interferências, sem distrações, sem vozes humanas competindo com a minha voz. E quando você começa a enxergar a solidão por essa perspectiva, tudo muda. Pense em quantas vezes você buscou conforto em pessoas e elas falharam. Quantas vezes você esperou compreensão e encontrou julgamento? Quantas vezes você precisou de apoio e recebeu indiferença? Isso não aconteceu porque você não merece amor. Aconteceu porque nenhum ser humano foi criado para preencher o vazio que só Deus pode preencher. Ellen White entendia isso profundamente. Ela sabia que enquanto depositamos nossa esperança, nossa paz e nossa identidade nas mãos de pessoas, estamos construindo sobre areia movediça. As pessoas são imperfeitas, limitadas, e mesmo as mais bem-intencionadas podem nos decepcionar. Mas Deus nunca falha. E às vezes, Ele precisa permitir que experimentemos a fragilidade dos apoios humanos para que possamos finalmente nos apoiar nele completamente. A solidão que você está vivendo hoje pode ser a maior bênção disfarçada da sua vida. Pode ser o momento em que Deus está removendo tudo que te distraía da comunhão verdadeira com Ele.
Ellen G. White escreveu sobre como Deus, em sua sabedoria, muitas vezes nos coloca em situações onde não temos outra escolha senão olhar para cima. É nesse deserto espiritual que aprendemos a orar de verdade. É nesse silêncio que começamos a ouvir Deus com claridade. É nessa ausência de vozes humanas que finalmente conseguimos discernir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. E quando isso acontece, quando você começa a experimentar Deus de forma pessoal e íntima, você percebe que nunca esteve realmente sozinha. Mas há um perigo real nesse processo, e Ellen White nos advertiu sobre ele. O perigo é interpretar a solidão como punição e se afastar ainda mais de Deus, em vez de se aproximar. O perigo é permitir que a amargura entre no coração e endureça sua alma. O perigo é começar a questionar o caráter de Deus, sua bondade, seu amor. Quando isso acontece, a solidão que deveria ser transformadora se torna destrutiva. Em vez de crescer espiritualmente, você murcha. Em vez de amadurecer na fé, você se torna cínica. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer usar sua dor para te afastar de Deus, não para te aproximar. Por isso, é tão importante entender o verdadeiro propósito dessa temporada. Ellen White nos ensina que Deus nunca desperdiça nossa dor. Cada lágrima derramada é vista por Ele. Cada noite insone é conhecida por Ele. Cada momento de angústia é sentido por Ele, e Ele está usando tudo isso para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e preparar você para algo que você ainda não pode ver. A solidão não é o fim da sua história, é o começo de um novo capítulo. É a preparação para um ministério maior, para relacionamentos mais saudáveis, para uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais dependente de Deus. E quando você sair dessa temporada, e você vai sair, você não será a mesma pessoa que entrou. Você será transformada de glória em glória, moldada pelas mãos do oleiro divino. Então, se você está sozinha hoje, saiba que Deus não está distante, Ele está mais perto do que nunca. Se você não tem ninguém para conversar, saiba que Deus está ouvindo cada palavra não dita do seu coração. Se você sente que ninguém te compreende, saiba que Deus conhece cada detalhe da sua luta. A solidão que você está vivendo não é rejeição, é um convite. Um convite para conhecer Deus de uma forma que você nunca conheceu antes. Um convite para experimentar seu amor de uma maneira que nenhum amor humano pode imitar. E quando você aceita esse convite, quando você escolhe se aproximar de Deus em vez de se afastar, algo sobrenatural acontece. A solidão se transforma em comunhão. O vazio se torna plenitude. E você descobre que nunca, absolutamente nunca, esteve sozinha. Ellen G. White viveu em uma época onde as mulheres enfrentavam desafios imensos, onde as perdas eram profundas e constantes, onde a solidão era uma realidade frequente. Ela mesma experimentou a dor de perder entes queridos, de enfrentar oposição, de carregar responsabilidades pesadas sem ter sempre alguém ao lado para dividir o fardo. E foi justamente nessas experiências que ela aprendeu uma das lições mais importantes de sua vida espiritual: a diferença entre dependência humana e dependência divina. Ela descobriu que enquanto buscamos nas pessoas aquilo que só Deus pode nos dar, viveremos em constante decepção. Mas quando aprendemos a depender primeiro de Deus, tudo se alinha de forma correta. E essa verdade, que ela viveu intensamente, ela deixou registrada para mulheres de todas as gerações. A dependência correta começa quando você reconhece que Deus não é apenas uma parte da sua vida. Ele é o centro dela. Ellen White ensinava que muitas vezes colocamos Deus em segundo, terceiro ou até quarto lugar, e só o buscamos quando tudo mais falha.
Fazemos dos relacionamentos humanos nossa fonte de alegria, das circunstâncias nossa fonte de paz, das conquistas nossa fonte de valor. E quando qualquer uma dessas coisas desmorona, desmoronamos junto. Mas quando Deus é verdadeiramente o centro, quando Ele é a nossa rocha, a nossa âncora, a nossa fonte, então não importa o que aconteça ao nosso redor, permanecemos firmes. Isso não significa que não sentiremos dor ou solidão. Significa que a dor e a solidão não nos destruirão, porque estamos fundamentadas em algo, em alguém que é inabalável. Ellen G. White nos mostra que essa dependência correta de Deus não acontece da noite para o dia. É um processo de aprendizado, de escolhas diárias, de rendição constante. Ela própria passou por esse processo. Houve momentos em sua vida em que ela precisou escolher confiar em Deus quando tudo parecia incerto. Houve dias em que ela teve que buscar força nele quando seu corpo estava fraco. Houve noites em que ela clamou a Deus porque não havia ninguém mais a quem recorrer. E foi nesses momentos que ela descobriu a fidelidade de Deus de uma forma que nenhuma teologia poderia ensinar. Foi na prática, na vida real, nas batalhas silenciosas, que ela aprendeu que Deus é realmente tudo o que precisamos. E essa não foi apenas uma descoberta intelectual. Foi uma experiência transformadora que moldou toda a sua vida e ministério. Quando você começa a desenvolver essa dependência correta de Deus, algo interessante acontece. Seus relacionamentos humanos melhoram. Parece contraditório, mas é verdade. Quando você para de exigir que as pessoas preencham vazios que só Deus pode preencher, você as liberta de uma pressão impossível. Você para de colocar expectativas irreais sobre seus amigos, sua família, seu cônjuge. Se você tem um, você para de se sentir constantemente desapontada, porque finalmente entendeu que nenhum ser humano foi criado para ser seu salvador, seu consolo supremo, sua fonte de paz. Ellen White viveu isso. Ela amava profundamente as pessoas ao seu redor, mas ela não dependia delas para sua estabilidade espiritual e emocional. Sua dependência estava em Deus, e por causa disso, ela pôde amar com liberdade, servir com alegria e perdoar com graça. Mas há um detalhe crucial que Ellen G. White sempre enfatizava. Dependência de Deus não significa passividade. Não significa que você vai simplesmente esperar que Deus faça tudo enquanto você fica parada. Dependência correta de Deus significa cooperação ativa com Ele. Significa que você ora, mas também age. Significa que você confia, mas também se move na direção que Ele indica. Significa que você descansa nele, mas também assume responsabilidade pela sua própria jornada espiritual. Ellen White era uma mulher de oração profunda, mas também era uma mulher de ação decidida. Ela buscava a Deus intensamente, mas também trabalhava incansavelmente. E esse equilíbrio entre dependência total de Deus e responsabilidade pessoal é essencial para atravessar a solidão de forma saudável e transformadora. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que sua solidão pode ser o momento perfeito para reajustar sua dependência. Para analisar honestamente onde você tem colocado sua esperança, em quem você tem depositado sua paz, de onde você tem tirado seu valor e sua identidade. Se as respostas a essas perguntas forem qualquer coisa além de Deus, então essa temporada de solidão é um presente divino. É Deus te convidando a voltar para casa, a voltar para o centro, a voltar para Ele. Ellen G. White diria: não desperdice essa oportunidade. Não lute contra essa temporada. Abrace-a como um momento de realinhamento espiritual. Permita que Deus se torne o que Ele sempre deveria ter sido: o centro absoluto da sua vida, a razão da sua existência, a fonte da sua alegria. E quando isso acontecer, você descobrirá que a solidão perde seu poder de te destruir.
porque você nunca mais estará realmente sozinha. Há um padrão silencioso que afeta inúmeras mulheres e muitas nem percebem que estão presas nele. A busca constante por validação externa. É aquela necessidade de ser vista, reconhecida, aprovada. É o desejo de ouvir palavras de afirmação, de receber atenção, de sentir que você importa para alguém. Em si, não há nada de errado em desejar conexão humana. Fomos criados para isso. Mas quando essa busca se torna a fonte da nossa paz, quando nossa estabilidade emocional depende da aprovação dos outros, quando nosso valor próprio está atrelado ao que as pessoas pensam de nós, entramos em um território perigoso. Ellen G. White nos advertiu sobre isso repetidas vezes. Ela sabia que buscar nos outros o que só Deus pode dar é uma armadilha espiritual devastadora. O problema dessa busca por validação humana é que ela nunca acaba. Você pode receber elogios hoje e se sentir bem, mas amanhã precisará de mais. Alguém pode te dar atenção agora e você se sentir valorizada, mas quando essa atenção desaparece, você se sente vazia novamente. É um ciclo interminável, exaustivo e frustrante. E o mais triste é que enquanto você está correndo atrás de aprovação humana, está negligenciando a única aprovação que realmente importa, a de Deus. Ellen White entendia que quanto mais uma mulher busca sua identidade e seu valor nas opiniões alheias, mais frágil ela se torna. Porque as opiniões mudam, as pessoas são inconstantes e até mesmo aqueles que te amam podem te decepcionar. Mas quando sua identidade está firmada em quem Deus diz que você é, nada pode te abalar. Muitas vezes, essa busca por validação se manifesta de formas sutis. Pode ser a necessidade de agradar a todos, mesmo quando isso te prejudica. Pode ser a dificuldade de dizer não, com medo de desapontar alguém. Pode ser o hábito de se comparar constantemente com outras mulheres, sempre se sentindo inferior ou insuficiente. Pode ser a dependência emocional de relacionamentos que te drenam, mas que você mantém porque tem medo de ficar sozinha. Ellen G. White observava essas dinâmicas na vida das mulheres ao seu redor e oferecia conselhos sábios. Não coloque seu coração nas mãos de quem não tem o poder de protegê-lo. Não busque nas criaturas o que só o Criador pode oferecer. Não construa sua paz sobre a areia movediça da opinião humana. A solidão, por mais dolorosa que seja, pode ser a ferramenta que Deus usa para te libertar dessa prisão. Quando não há ninguém por perto para te validar, quando você não tem plateia, quando ninguém está te aplaudindo ou te afirmando, você é forçada a confrontar uma verdade. Você é suficiente? Seu valor depende de olhares externos ou existe algo mais profundo? Ellen White passava dias, às vezes semanas, em oração e estudos solitários. E foi nesses momentos, longe dos holofotes, longe da aprovação ou desaprovação das multidões, que ela encontrou sua verdadeira identidade em Cristo. Ela aprendeu que ser filha de Deus não é uma questão de desempenho, de perfeição ou de quantas pessoas a admiram. É uma questão de pertencimento, de adoção divina, de amor incondicional. Mas aqui está o perigo que Ellen G. White nos alerta. Se você não aprende essa lição na solidão, você sairá dela ainda mais desesperada por validação externa. Você pode até encontrar pessoas novamente, reconstruir círculos sociais, mas se não houver uma transformação interna, você repetirá os mesmos padrões. Você voltará a buscar nos outros o que só Deus pode dar. E o ciclo de decepção continuará. É por isso que esse momento de solidão é tão crucial. É sua oportunidade de quebrar esse ciclo de uma vez por todas. É o momento de permitir que Deus te mostre quem você realmente é aos olhos dele, preciosa, amada, valiosa,
escolhida, sem precisar provar nada a ninguém. Então, se você tem se sentido invisível, esquecida, não reconhecida, talvez seja porque Deus está te convidando a parar de buscar reconhecimento humano e começar a descansar no reconhecimento divino. Ellen G. White diria: você não precisa da aprovação de ninguém quando você tem a aprovação de Deus. Você não precisa se esforçar para ser vista quando Deus nunca tira os olhos de você. Você não precisa mendigar atenção quando o Criador do Universo te chama pelo nome. Essa é a paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Essa é a validação que não depende de circunstâncias, de relacionamentos, de conquistas. É a paz que vem de saber que você é de Deus. E isso é mais do que suficiente. E quando você finalmente entende isso, a solidão deixa de ser uma sentença e se torna um santuário onde você encontra a si mesma e encontra a Deus. Há uma verdade espiritual difícil de aceitar, mas profundamente libertadora quando compreendida. Às vezes, Deus remove deliberadamente os apoios humanos da nossa vida. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele nos ama demais para nos deixar dependentes de coisas frágeis. Ellen G. White escreveu extensivamente sobre esse princípio divino. Ela explicava que Deus, como um pai amoroso e sábio, sabe que enquanto tivermos muletas humanas, nunca aprenderemos a andar firmemente pela fé. Enquanto tivermos redes de segurança terrenas, nunca aprenderemos a confiar plenamente nele, e por isso, em sua misericórdia, ele permite que essas redes sejam removidas, não para nos ver cair, mas para nos ver voar. Não para nos deixar desamparadas, mas para nos ensinar que Ele é o único amparo que nunca falha. Pense nas pessoas que você considerava pilares na sua vida. Aquela amiga que sempre estava lá, mas agora se distanciou. Aquele familiar em quem você confiava, mas que te decepcionou. Aquele relacionamento que você achava que seria para sempre, mas que terminou. Essas perdas doem profundamente, e é natural sentir raiva, tristeza, confusão. Mas Ellen G. White nos convida a olhar mais fundo, a perguntar: será que Deus está tentando me ensinar algo? Será que eu tinha colocado essas pessoas no lugar que pertence somente a Ele? Será que minha paz estava tão atrelada à presença delas que eu me esqueci de buscar a presença de Deus? E quando você começa a fazer essas perguntas honestas, dolorosas, mas necessárias, você percebe que Deus não está sendo cruel. Ele está sendo cirúrgico. Ele está removendo o que te impedia de crescer. O fortalecimento do caráter nunca acontece na zona de conforto. Nunca acontece quando tudo está fácil, quando você tem todas as respostas, quando há sempre alguém para resolver seus problemas. O caráter é forjado na fornalha da adversidade, no deserto da solidão, no silêncio da espera. Ellen G. White sabia disso por experiência própria. Ela passou por perdas devastadoras, incluindo a morte de entes queridos, oposições severas ao seu ministério e momentos de profunda solidão. E em cada uma dessas provações ela podia ter se amargurado, podia ter questionado Deus com raiva, podia ter desistido. Mas ela escolheu um caminho diferente. Ela escolheu permitir que Deus usasse aquela dor para moldá-la, fortalecê-la, refiná-la. E foi isso que a transformou na mulher de fé e sabedoria que conhecemos hoje. Mas aqui está o ponto crucial. Nem toda solidão é disciplina divina. Nem toda perda é um ato de remoção intencional de Deus. Vivemos em um mundo caído, onde coisas ruins acontecem simplesmente porque o pecado trouxe consequências. Pessoas falham porque são humanas. Relacionamentos terminam porque livre-arbítrio existe. Ellen G. White nunca ensinou que Deus orquestra cada detalhe doloroso da nossa vida como um teste, mas ela ensinava que Deus pode usar qualquer circunstância
inclusive as que Ele não causou para nosso bem. Ele pode pegar as peças quebradas da nossa vida e criar algo belo. Ele pode transformar o que o inimigo planejou para nosso mal em uma plataforma para nosso crescimento. E essa é a diferença entre uma mulher que sai da solidão destruída e uma que sai transformada. A escolha de permitir que Deus use aquela experiência para fortalecer, não para enfraquecer. Ellen G. White também nos lembra que esse processo de fortalecimento do caráter tem um propósito maior. Não é apenas sobre você se tornar mais forte, é sobre você se tornar mais parecida com Cristo. É sobre você desenvolver compaixão por outros que sofrem. É sobre você aprender a confiar em Deus de uma forma que possa testemunhar para aqueles ao seu redor. Pense nisso. As pessoas mais usadas por Deus foram aquelas que passaram por vales profundos. José foi traído e preso antes de se tornar governador. Davi foi perseguido antes de se tornar rei. Paulo foi cego e humilhado antes de se tornar apóstolo. E Ellen White passou por perdas e provações antes de se tornar uma voz profética para milhões. Deus não desperdiça sua dor. Ele a transforma em propósito. E a mulher que você está se tornando nessa solidão será mais forte, mais sábia, mais cheia de graça do que você jamais poderia ser sem ela. Então, se você sente que Deus removeu apoios da sua vida, não entre em pânico, não se desespere, não se amargure. Em vez disso, pergunte: Deus, o que tu queres me ensinar? Como tu queres me fortalecer? Onde tu queres me levar? Ellen G. White diria: confie no processo. Confie no oleiro que está moldando o barro. Sim, a pressão é desconfortável. Sim, o fogo é quente. Mas, quando a obra estiver completa, você será um vaso de honra, preparada para propósitos que você nem consegue imaginar agora. E um dia, quando você olhar para trás, você não verá apenas a dor da perda. Você verá a mão de Deus guiando cada passo, fortalecendo cada fibra do seu ser, preparando você para ser exatamente quem Ele sempre soube que você poderia ser. Em um mundo que constantemente define o valor da mulher por critérios externos, aparência, status de relacionamento, conquistas profissionais, maternidade, idade, é fácil esquecer uma verdade fundamental. Seu valor não é determinado por nenhuma dessas coisas. Ellen G. White viveu em uma época onde as mulheres tinham ainda menos voz e reconhecimento do que hoje, e mesmo assim ela proclamava com coragem: o valor de uma mulher é infinito aos olhos de Deus. Não porque ela é perfeita, não porque ela faz tudo certo, não porque ela se encaixa em determinados padrões, mas simplesmente porque ela é filha do Altíssimo. Ela é criada à imagem de Deus, ela é amada com amor eterno, e nenhuma circunstância, nenhuma perda, nenhuma solidão pode mudar esse fato. Muitas mulheres, quando se encontram sozinhas, começam a questionar seu próprio valor. Se eu fosse suficiente, alguém estaria aqui, pensa o coração ferido. Se eu fosse importante, eu não estaria sozinha. Essas mentiras se infiltram na mente e começam a corroer a autoestima, a confiança, a fé. Ellen G. White reconhecia essa luta. Ela sabia que o inimigo usa a solidão como uma ferramenta para fazer você duvidar do seu valor. Ele sussurra: você não é digna de amor. Você não é desejada. Você foi esquecida. Mas Ellen White respondia com verdade bíblica inabalável: você é tão valiosa que o Filho de Deus deu sua vida por você. Você é tão importante que Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Você é tão amada que nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Cristo. Seu valor não está em ter ou não ter um relacionamento. Não está em ser casada, solteira, viúva ou divorciada. Ellen G. White foi viúva por muitos anos e continuou seu ministério com poder e propósito. Ela não permitiu que a ausência de um cônjuge definisse seu valor ou
limitasse sua influência. Pelo contrário, ela usou aquela temporada para se aprofundar ainda mais em Deus, para servir com ainda mais dedicação, para escrever com ainda mais clareza. Ela é prova viva de que uma mulher sozinha não é uma mulher incompleta. Uma mulher que tem apenas a Deus não é uma mulher que tem apenas qualquer coisa. Ela tem tudo. Ela tem o Criador do universo ao seu lado. Ela tem a fonte de toda sabedoria, de todo amor, de toda provisão. E isso é mais do que suficiente. Seu valor também não está nas suas conquistas ou na sua produtividade. Em uma cultura que glorifica o fazer constante, Ellen G. White nos lembra que nosso ser é mais importante que nosso fazer. Deus não te ama mais quando você realiza grandes coisas. Ele não te ama menos quando você está exausta e não consegue fazer nada além de respirar. Seu valor está na sua identidade como filha dele, não na sua performance. E essa verdade é especialmente importante para mulheres que estão passando por solidão, porque muitas vezes, nessa fase, você não tem energia para fazer muito. Você está apenas sobrevivendo, apenas passando um dia de cada vez. E Ellen White diria: está tudo bem. Deus não está medindo sua produtividade. Ele está cuidando do seu coração. Ele está curando suas feridas. Ele está te restaurando de dentro para fora. Ellen G. White também abordava a questão da idade e da relevância. Ela via mulheres mais velhas sendo descartadas pela sociedade, consideradas menos valiosas porque não eram mais jovens. E ela se levantava contra isso com veemência. Ela ensinava que uma mulher não perde valor com o passar dos anos. Ela ganha sabedoria. Ela não se torna irrelevante com a idade. Ela se torna uma mentora, uma conselheira, uma voz de experiência. Se você é uma mulher mais velha passando por solidão, saiba que sua história, suas cicatrizes, suas lições aprendidas são tesouros preciosos. Deus não está terminado com você. Seu melhor pode ainda estar por vir. E sua solidão atual pode ser a preparação para um ministério que tocará corações que ninguém mais poderia alcançar. Então, independentemente de onde você está na vida, solteira, esperando, viúva, separada, sozinha por escolha ou por circunstância, ouça esta verdade com todo o seu coração. Você é profundamente valiosa. Não porque o mundo diz que você é, mas porque Deus diz que você é. Ellen G. White dedicou sua vida a levantar mulheres, a lembrá-las de sua dignidade, de seu propósito, de seu valor eterno. E hoje, através dessas palavras, ela ainda está fazendo isso. Ela está dizendo a você: não permita que sua solidão defina quem você é. Não permita que a ausência de pessoas te faça sentir sem valor. Sua identidade está em Cristo. Seu valor foi estabelecido no Calvário e nenhuma circunstância pode mudar isso. Levante sua cabeça. Você é filha do Rei e isso, por si só, muda tudo. Atravessar uma fase de solidão profunda não é fácil. E Ellen G. White nunca tentou fingir que era. Ela não oferecia conselhos superficiais ou promessas vazias de que tudo ficaria bem da noite para o dia. Em vez disso, ela oferecia estratégias práticas, enraizadas na fé, para ajudar mulheres a não apenas sobreviver, mas a prosperar espiritualmente, mesmo no vale mais escuro. Porque uma coisa é entender teologicamente que Deus está usando sua solidão para te transformar. Outra coisa completamente diferente é acordar todo dia e viver essa verdade na prática. Ellen White sabia disso. E por isso, ela deixou orientações claras sobre como manter o equilíbrio espiritual e emocional quando você está sozinha e lutando. A primeira orientação de Ellen G. White era clara e não negociável. Mantenha uma vida devocional consistente. Não importa como você se sinta. Não importa se você está motivado ou não.
Não importa se as orações parecem vazias ou as páginas da Bíblia parecem sem vida. Continue, leia a palavra, ore, adore, porque esses são os alimentos da alma e você não pode sobreviver espiritualmente sem eles. Ellen White sabia que quando estamos sozinhas, a tentação é se isolar completamente, inclusive de Deus. A tentação é parar de orar porque parece que Deus não está ouvindo. Mas ela advertia, é exatamente nesses momentos que você mais precisa se agarrar a Deus. É quando você não sente sua presença que você precisa buscá-la com ainda mais intensidade. A fé não é baseada em sentimentos, é baseada em escolhas diárias de confiar, mesmo quando tudo ao seu redor parece silencioso. Ellen G. White também enfatizava a importância da disciplina mental. Ela entendia que a mente é um campo de batalha, especialmente em tempos de solidão. Pensamentos negativos, memórias dolorosas, medos sobre o futuro, tudo isso pode invadir sua mente e te paralisar. E por isso, ela ensinava, você precisa guardar seus pensamentos. Não permita que sua mente vague livremente para lugares sombrios. Quando pensamentos destrutivos surgirem, e eles surgirão, substitua-os intencionalmente com verdades bíblicas. Quando o medo tentar te dominar, declare promessas de Deus em voz alta. Quando a tristeza parecer esmagadora, louve a Deus, mesmo que seja através das lágrimas. Isso não é negar seus sentimentos, é recusar-se a ser controlada por eles. É escolher a verdade acima da emoção. E Ellen White vivia isso. Ela não era uma pessoa que nunca sentia dor, mas ela era uma pessoa que não permitia que a dor tivesse a última palavra. Outra orientação prática que Ellen G. White dava era: não se isole completamente. Sim, você pode estar passando por uma temporada de solidão, mas isso não significa que você deve cortar todos os laços humanos saudáveis. Busque comunhão com outros crentes, mesmo que seja difícil. Participe de atividades da igreja, mesmo que você prefira ficar em casa. Sirva a outros, mesmo quando você mesma precisa de ajuda. Ellen White entendia que servir tira nosso foco de nós mesmas e nos conecta com propósito. Quando você ajuda alguém que está passando por dificuldades, sua própria dor parece mais suportável. Quando você abençoa outra pessoa, você mesma é abençoada. E quando você se mantém conectada com uma comunidade de fé saudável, você tem apoio, encorajamento e perspectiva que você não teria sozinha. Ellen G. White também falava sobre a importância de cuidar do corpo físico durante tempos de estresse emocional e espiritual. Ela reconhecia a conexão profunda entre mente, corpo e espírito. Quando você não está dormindo o suficiente, quando sua alimentação está desregulada, quando você não se move ou vê a luz do sol, sua saúde mental e espiritual sofre. E por isso, mesmo quando você não tem vontade, faça o básico. Alimente-se adequadamente. Descanse, caminhe ao ar livre. Tome sol, beba água. Essas coisas podem parecer pequenas, mas Ellen White sabia que elas fazem diferença real. Cuidar do seu corpo não é vaidade, é mordomia. É honrar o templo do Espírito Santo. E quando você está fragilizada emocionalmente, essas práticas simples podem ser a diferença entre afundar e se manter à tona. E por último, mas não menos importante, tenha paciência consigo mesma. Ellen G. White nunca exigiu perfeição das mulheres a quem aconselhava. Ela sabia que haverá dias ruins, dias em que você vai chorar mais do que orar, dias em que você vai se sentir 2 passos atrás em vez de avançando. E está tudo bem. Crescimento espiritual não é linear. Cura emocional não acontece de forma previsível. Haverá altos e baixos, e você precisa se dar graça durante esse processo. Ellen White diria:
Seja gentil consigo mesma. Você está passando por algo difícil. Você está carregando um peso que ninguém vê. Então não se cobre tanto. Não se compare com outras mulheres que parecem ter tudo resolvido. Cada jornada é única. E você está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender. Confie no processo, confie em Deus e confie que um dia você olhará para trás e verá que não atravessou esse vale sozinha. Deus esteve com você em cada passo do caminho. Existe uma linha tênue, mas crucial, entre solidão saudável e isolamento destrutivo. E Ellen G. White, com sua sabedoria espiritual, sabia identificar e ensinar essa diferença. A solidão saudável é aquela que te aproxima de Deus, que te leva à reflexão, ao crescimento, à cura. É um tempo de reclusão, proposital, onde você se desconecta do barulho do mundo para ouvir a voz de Deus com clareza. Jesus fazia isso constantemente. Ele se retirava para lugares solitários para orar, para se fortalecer, para se reconectar com o Pai. E Ellen White seguia esse exemplo. Ela valorizava momentos de silêncio, de estudo solitário, de comunhão pessoal com Deus. Mas ela também reconhecia que há outro tipo de solidão, o isolamento destrutivo, que não cura, mas fere, que não constrói, mas destrói. O isolamento destrutivo acontece quando você se afasta de tudo e de todos, não para buscar a Deus, mas para fugir da dor. Quando você corta laços saudáveis, porque tem medo de ser ferida novamente. Quando você constrói muros tão altos ao redor do seu coração que nem Deus consegue entrar. Ellen G. White via isso acontecer com mulheres que tinham sido profundamente machucadas. A dor era tão grande que elas escolhiam a solidão como proteção, não como cura. Elas se trancavam emocionalmente, espiritualmente, até mesmo fisicamente. E o que começava como uma forma de autopreservação se tornava uma prisão. Porque quanto mais você se isola, mais difícil se torna voltar. Quanto mais você evita conexões humanas, mais estranho e assustador se torna o ato de se abrir novamente. E lentamente, o isolamento se torna seu novo normal, um normal sufocante e vazio. Ellen G. White alertava que o isolamento destrutivo é terreno fértil para o inimigo. Quando você está sozinha demais, sem comunhão, sem prestação de contas, sem vozes sábias ao seu redor, sua mente pode se tornar um campo de batalha perigoso. Pensamentos distorcidos começam a parecer verdadeiros. Mentiras do inimigo não são contestadas. Você começa a acreditar que é melhor ficar sozinha, que as pessoas só trazem dor, que você não precisa de ninguém. E quanto mais você acredita nisso, mais se afasta de pessoas, de Deus, até de si mesma. Ellen White sabia que isso é exatamente o que o inimigo quer, te isolar para te destruir. Porque ele sabe que uma ovelha isolada do rebanho é uma ovelha vulnerável, e ele vai fazer de tudo para te manter nesse lugar de vulnerabilidade. A diferença fundamental entre solidão saudável e isolamento destrutivo está na direção que você está indo. A solidão saudável te leva para Deus. O isolamento destrutivo te afasta de tudo, inclusive dele. A solidão saudável é temporária e proposital. O isolamento destrutivo é prolongado e sem objetivo, claro. A solidão saudável resulta em crescimento, clareza, paz. O isolamento destrutivo resulta em amargura, confusão, desespero. Ellen G. White ensinava que você precisa ser honesta consigo mesma sobre qual tipo de solidão você está vivendo. Porque se você perceber que está entrando em isolamento destrutivo, você precisa agir rapidamente para sair. Você precisa alcançar ajuda, seja de um pastor, de um conselheiro, de um amigo de confiança. Você precisa abrir as cortinas, deixar a luz entrar e permitir que vozes sábias e amorosas falem verdade sobre sua vida.
Ellen G. White também ensinava que comunhão não é opcional para o cristão, é essencial. Você foi criada para viver em comunidade, para ter relacionamentos saudáveis, para dar e receber apoio. Sim, você precisa de momentos sozinha com Deus, mas você também precisa de pessoas. E se você está em uma fase onde não tem muitas pessoas ao seu redor, então busque ativamente formas de se conectar. Pode ser através de um pequeno grupo na igreja, pode ser através de voluntariado, pode ser através de amizades intencionais. Ellen White não permitia que circunstâncias difíceis a mantivessem isolada por muito tempo. Ela buscava comunhão, ela investia em relacionamentos, ela se abria dentro dos limites saudáveis para ser conhecida e amada. E ela incentivava outras mulheres a fazerem o mesmo. Então, se você está sozinha hoje, pergunte-se honestamente: estou em solidão saudável ou em isolamento destrutivo? Estou usando esse tempo para me aproximar de Deus ou estou me fechando para tudo e todos? Estou crescendo ou estou murchando? Ellen G. White diria: se você perceber que está em isolamento destrutivo, não tenha vergonha. Mas também não fique parada. Busque ajuda. Abra-se. Dê pequenos passos em direção à conexão novamente. Pode ser assustador, pode ser desconfortável, mas é necessário, porque Deus não te chamou para viver uma vida de isolamento permanente. Ele te chamou para viver em comunhão com Ele e com seus filhos. E quando você encontrar esse equilíbrio, quando você aprender a ter momentos saudáveis de solidão sem cair no isolamento destrutivo, você descobrirá uma força e uma paz que você nem sabia que era possível. Ellen G. White tinha um amor profundo pela palavra de Deus. Ela não apenas a estudava, ela a vivia. E em seus escritos, ela constantemente apontava mulheres de volta para as Escrituras, especialmente em tempos de provação, porque ela sabia que não há consolo humano que se compare ao consolo que vem diretamente da palavra de Deus. Não há promessa de pessoa alguma que seja tão firme quanto as promessas do próprio Deus. E para a mulher que está sozinha, que está lutando, que está se perguntando se Deus ainda a vê, Ellen White diria: mergulhe nas promessas bíblicas. Segure-se nelas como se sua vida dependesse disso, porque espiritualmente depende. As promessas de Deus são âncoras para a alma em meio à tempestade. E você precisa conhecê-las, memorizá-las, declará-las sobre sua vida diariamente. Uma das promessas mais poderosas para quem está sozinha está em Isaías 54:5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ellen G. White amava essa passagem. Ela entendia que Deus não está dizendo que você não precisa de relacionamentos humanos, mas Ele está dizendo que Ele pode preencher os lugares mais profundos do seu coração de uma forma que nenhum ser humano jamais poderá. Ele pode ser seu protetor, seu provedor, seu companheiro constante. E quando você está sozinha, sem um parceiro, sem alguém em quem se apoiar, essa promessa se torna real de uma forma que você nunca experimentou antes. Deus se torna seu marido espiritual, aquele que cuida de você, que supre suas necessidades, que te ama incondicionalmente. E Ellen White testificava que quando uma mulher realmente entende e vive essa verdade, a solidão perde seu aguilhão. Outra promessa que Ellen G. White frequentemente destacava está em Salmos 68:6. Deus faz que o solitário viva em família. Essa é uma promessa de que sua solidão atual não é permanente. Deus vê você. Ele sabe que você precisa de conexão, de pertencimento, de comunidade. E Ele está trabalhando nos bastidores para te conectar com pessoas certas no tempo certo. Pode não ser da forma que você imagina. Pode não ser no tempo que você deseja. Mas a promessa permanece. Deus não te deixará sozinha para sempre.
Ele está preparando uma família espiritual para você. Pessoas que te compreenderão, te apoiarão, te amarão. E enquanto você espera, enquanto atravessa esse vale solitário, você pode confiar que Deus está orquestrando encontros divinos que mudarão sua trajetória. Ellen G. White também se apegava a Hebreus 13:5. Não te deixarei nem te desampararei. Essa promessa não tem exceções, não tem condições, não depende do seu desempenho, da sua fé perfeita ou de você nunca duvidar. É uma declaração incondicional do caráter de Deus. Ele não te deixará, não importa o que aconteça, não importa quem te abandone, não importa quão sozinha você se sinta, Deus está com você. Ele nunca foi embora e ele nunca irá. Ellen White sabia que nos momentos mais escuros, quando você sente que até Deus te abandonou, essa promessa é o que te mantém viva. Você pode não sentir sua presença, mas a promessa não é baseada em sentimentos. É baseada no caráter imutável de Deus. E Ele não pode mentir. Se Ele disse que não te deixará, então Ele não te deixará. Ponto final. Outra passagem preciosa que Ellen G. White oferecia para mulheres solitárias é Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Se há algo que caracteriza uma mulher que está passando por solidão profunda, é o coração quebrantado. E essa promessa nos diz que é exatamente nesse estado, quebrantada, vulnerável, ferida, que Deus está mais perto. Ele não está distante, observando de longe. Ele está ao seu lado, segurando os pedaços do seu coração, curando cada ferida com ternura infinita. Ellen White dizia que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Cada uma é preciosa para Ele. E Ele está usando esse tempo de quebrantamento para te reconstruir de uma forma que será mais forte e mais bela do que antes. E por último, Ellen G. White apontaria você para Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando você está sozinha, é fácil sentir que seu futuro acabou, que seus melhores dias ficaram para trás, que não há mais esperança. Mas essa promessa declara exatamente o oposto. Deus tem planos para você, planos bons, planos de esperança, planos de futuro. Sua história não acabou. Esse capítulo de solidão não é o final, é apenas uma transição. E o que vem depois pode ser melhor do que tudo que você viveu antes. Ellen G. White viveu isso. Ela passou por vales profundos, mas também experimentou montes gloriosos. E ela testificaria hoje: confie nas promessas de Deus, agarre-se a elas, declare-as, viva por elas, porque elas são verdadeiras, são poderosas e são para você. Há um tipo de testemunho que não precisa de palavras. É o testemunho silencioso de uma mulher que, mesmo sozinha, mesmo ferida, mesmo atravessando o vale mais escuro, escolhe confiar em Deus. Ellen G. White entendia o poder desse testemunho. Ela sabia que o mundo está observando como os cristãos respondem ao sofrimento. E quando uma mulher enfrenta a solidão com graça, com fé, com dignidade, ela se torna um testemunho vivo do poder de Deus. Ela não precisa pregar sermões. Ela não precisa usar palavras eloquentes. Sua vida, sua postura, sua paz em meio ao caos, tudo isso fala mais alto do que qualquer discurso. E Ellen White incentivava mulheres a entenderem que sua jornada, por mais dolorosa que seja, pode ser um testemunho poderoso para aqueles ao seu redor. Pense nas pessoas que estão observando você neste momento. Seus filhos, se você os tem, seus familiares, seus colegas de trabalho, seus vizinhos.
Eles veem sua luta, eles sabem que você está sozinha e eles estão esperando para ver como você vai reagir. Você vai se amargurar? Você vai desistir da fé? Você vai se tornar cínica e fechada? Ou você vai se agarrar a Deus com ainda mais força? Ellen G. White sabia que a forma como respondemos ao sofrimento pode abrir portas para testemunhar que nenhuma outra coisa abriria. Porque quando as pessoas veem uma mulher que, apesar de tudo, ainda louva a Deus, ainda confia, ainda tem esperança, elas querem saber o que ela tem. Elas querem saber onde ela encontra essa força. E aí você tem a oportunidade de apontar para Jesus. Ellen G. White também ensinava que seu testemunho silencioso não é apenas para os outros, é para você mesma. Cada vez que você escolhe confiar em Deus quando é difícil, você está fortalecendo sua própria fé. Cada vez que você escolhe louvar quando quer chorar, você está declarando que Deus é maior que suas circunstâncias. Cada vez que você escolhe se levantar quando quer desistir, você está se provando que você é mais forte do que pensava. E ao longo do tempo, essas escolhas se acumulam. Elas constroem um histórico de fidelidade. Elas criam uma fundação de confiança. E um dia, quando você olhar para trás, você verá que não foi apenas Deus que foi fiel, você também foi. E esse testemunho pessoal de fidelidade será uma fonte de força para você em futuras provações. Mas Ellen G. White também nos lembra que testemunho silencioso não significa fingir que está tudo bem. Não significa colocar uma máscara de felicidade quando você está despedaçada por dentro. Autenticidade é parte essencial de um testemunho poderoso. As pessoas precisam ver que você é humana, que você luta, que você chora. Mas elas também precisam ver que, apesar de tudo isso, você não desiste de Deus. Você pode dizer: estou passando por um momento muito difícil. Estou lutando, mas eu sei que Deus está comigo e eu vou atravessar isso. Essa vulnerabilidade combinada com fé é incrivelmente poderosa, porque mostra que a fé cristã não é sobre nunca ter problemas, é sobre ter esperança no meio dos problemas. Ellen G. White viveu isso de forma extraordinária. Ela passou por perdas devastadoras, críticas severas, problemas de saúde constantes. E muitas vezes ela compartilhava suas lutas abertamente. Mas ela sempre apontava para a fidelidade de Deus. Ela sempre testificava de como Deus a sustentou, a fortaleceu, a guiou. E por causa disso, seu testemunho tocou milhões. Não porque ela era perfeita, mas porque ela era real. Porque ela era uma mulher que, apesar de todas as dificuldades, continuava confiando. E é exatamente esse tipo de testemunho que Deus pode usar poderosamente na sua vida também. Você não precisa ser perfeita, você só precisa ser fiel. Você não precisa ter todas as respostas, você só precisa confiar naquele que tem. E aqui está uma verdade linda. Seu testemunho silencioso hoje pode estar preparando o terreno para o ministério de amanhã. Ellen G. White não poderia ter escrito com tanta profundidade sobre sofrimento se ela mesma não tivesse sofrido. Ela não poderia consolar outros tão efetivamente se ela mesma não tivesse precisado de consolo. Da mesma forma, a dor que você está vivendo hoje está te qualificando para ministrar a outras mulheres amanhã. Você está aprendendo lições que só podem ser aprendidas no vale. Você está desenvolvendo compaixão que só vem através da experiência pessoal de dor. E quando Deus te levar para o outro lado, e Ele levará, você terá um testemunho poderoso. Você poderá olhar nos olhos de outra mulher que está passando por solidão e dizer: eu sei como você se sente, eu passei por isso e posso te dizer com certeza, Deus é fiel. Ele vai te sustentar, você vai sobreviver e você vai sair do outro lado mais forte do que nunca. Esse testemunho, nascido da sua própria jornada,
terá um poder que nenhum sermão teórico poderia ter. E Ellen G. White diria: não desperdice sua dor. Permita que Deus a transforme em um testemunho que trará esperança para inúmeras outras mulheres que virão depois de você. Uma das verdades mais reconfortantes que Ellen G. White ensinava era esta: Deus nunca desperdiça nossas provações. Cada lágrima, cada momento de solidão, cada noite insone, tudo isso está servindo a um propósito maior. Deus está construindo algo em você neste momento. Ele está preparando você para um futuro que você ainda não pode ver. Ele está desenvolvendo em você qualidades que não poderiam ser desenvolvidas de nenhuma outra forma. E embora seja difícil ver isso quando você está no meio da tempestade, quando você está atravessando o vale mais escuro, a verdade permanece. Deus está trabalhando. Ele não está ausente, ele não está indiferente, ele está ativamente moldando você para algo maior do que você pode imaginar agora. Ellen G. White frequentemente usava a metáfora do refinamento do ouro para explicar o processo que Deus usa conosco. O ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado. As impurezas só são removidas através do calor intenso. E o refinador sabe que o ouro está pronto quando ele consegue ver seu próprio reflexo na superfície do metal purificado. Da mesma forma, Deus permite que passemos pelo fogo da provação, não para nos destruir, mas para nos purificar. Ele está removendo impurezas, orgulho, autossuficiência, dependência de coisas terrenas, busca por validação humana. E ele continua esse processo até que possa ver seu próprio reflexo em nós, até que nosso caráter reflita o caráter de Cristo. Essa temporada de solidão que você está vivendo pode ser exatamente esse fogo refinador. Deus também está construindo em você uma compaixão profunda por outros que sofrem. É fácil ser insensível à dor alheia quando você nunca experimentou dor real. É fácil oferecer conselhos superficiais quando você nunca esteve no vale. Mas quando você passa por sofrimento genuíno, quando você experimenta solidão profunda, algo muda em você. Você se torna mais compassiva, você se torna mais empática. Você consegue olhar para outra pessoa que está lutando e realmente entender, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Ellen G. White tinha essa compaixão extraordinária porque ela viveu o que muitos de seus leitores estavam vivendo. E Deus está desenvolvendo essa mesma compaixão em você agora. Você está sendo preparada para ministrar a outros de uma forma que só é possível através da experiência pessoal de sofrimento. Ellen G. White também ensinava que Deus está construindo em você força interior e resiliência. Quando você está sozinha, você não tem ninguém para resolver seus problemas. Você precisa aprender a buscar a Deus por si mesma. Você precisa aprender a tomar decisões, a se levantar depois de quedas, a continuar quando é difícil. E embora esse processo seja doloroso, ele está te tornando mais forte. Você está descobrindo reservas de força que você nem sabia que tinha. Você está aprendendo que você é capaz de mais do que imaginava. E essa força, essa resiliência, essa capacidade de se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando, isso é o que Deus está construindo em você, e você vai precisar disso. Porque o futuro que Deus tem preparado para você exigirá força, exigirá coragem, exigirá uma fé inabalável, e Ele está usando essa temporada para te preparar. Deus também está ensinando você a ouvir sua voz com clareza. Quando há muitas vozes ao seu redor, conselhos de amigos, opiniões de família, influências externas, pode ser difícil discernir a voz de Deus. Mas na solidão, no silêncio, você aprende a reconhecer sua voz de forma inconfundível. Ellen G. White valorizava esses momentos de comunhão silenciosa com Deus, porque era ali que ela recebia direção, revelação, clareza.
E Deus quer te ensinar o mesmo. Ele quer que você desenvolva uma sensibilidade espiritual tão aguçada que não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, você sempre saberá ouvir sua voz acima de todas as outras. Essa é uma habilidade espiritual preciosa que te guiará por toda a sua vida. E, por último, mas não menos importante, Deus está preparando você para relacionamentos futuros mais saudáveis. Ellen G. White sabia que muitas vezes entramos em relacionamentos carregando feridas não curadas, padrões não quebrados, dependências não saudáveis. E esses relacionamentos acabam refletindo esses problemas. Mas quando Deus te leva para um tempo de solidão, quando Ele te cura, te fortalece, te ensina a depender dEle primeiro, Ele está te preparando para relacionamentos completamente diferentes. Relacionamentos baseados em amor verdadeiro, não em carência. Relacionamentos onde você dá a partir da plenitude, não do vazio. Relacionamentos onde você não está buscando validação, mas compartilhando vida. E quando esses relacionamentos chegarem, e eles chegarão no tempo de Deus, eles serão mais saudáveis, mais ricos, mais profundos do que qualquer coisa que você experimentou antes. Porque você não será mais a mesma pessoa. Você terá sido transformada no fogo. E Ellen G. White diria: confie no processo, confie no refinador. Ele sabe exatamente o que está fazendo, e o que ele está construindo em você agora valerá cada lágrima, cada momento de solidão, cada dia de espera. Você verá. E quando você vir, você será eternamente grata por não ter desistido no meio do caminho. Chegamos ao final desta jornada, mas a sua jornada pessoal está longe de terminar. E talvez seja exatamente isso que Deus quer que você entenda hoje. Você está no processo. Você está sendo moldada. Você está sendo preparada. E embora a solidão doa, embora o vale seja escuro, embora haja momentos em que você sinta que não vai conseguir dar mais um passo, você vai, porque Deus está com você. Ele sempre esteve. E Ele nunca, absolutamente nunca te abandonará. Ellen G. White viveu essa verdade. Ela experimentou o que significa estar sozinha e encontrar em Deus tudo o que ela precisava. E hoje, através dessas palavras, ela está estendendo a mão para você, dizendo: você também pode. Você também vai atravessar, e você também sairá do outro lado transformada, fortalecida e mais cheia de Deus do que nunca. Se há uma verdade que precisa ecoar no seu coração, hoje é esta: quando uma mulher não tem ninguém além de Deus, ela tem tudo. Ela não está em desvantagem, ela não está perdida, ela não está abandonada, ela está exatamente onde Deus pode fazer sua obra mais profunda, mais transformadora, mais poderosa. E Ellen G. White testificaria com toda a autoridade de alguém que viveu isso: Deus é suficiente, Ele é mais do que suficiente. E quando você realmente compreende isso, quando você realmente experimenta isso, sua vida nunca mais será a mesma. A solidão perde seu poder, o medo perde sua voz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Talvez você tenha começado a assistir este vídeo se sentindo sozinha, perdida, sem esperança. E talvez agora, neste momento, algo mudou. Talvez você percebeu que não está tão sozinha quanto pensava. Talvez você sentiu a presença de Deus de uma forma que você não sentia há muito tempo. Talvez uma esperança começou a nascer no seu coração. Uma esperança pequena, mas real. Se isso aconteceu, não deixe esse momento passar. Não ignore o que Deus está fazendo no seu coração agora. Responda a Ele, fale com Ele, diga: Deus, eu escolho confiar em Ti. Eu escolho acreditar que Tu tens um propósito para esta solidão.
Eu escolho me agarrar a Ti, mesmo quando é difícil. Ajuda-me, fortalece-me, cura-me e usa essa temporada para me transformar. Eu quero te convidar a fazer algo agora. Nos comentários abaixo, compartilhe, nem que seja com uma palavra, o que você está sentindo neste momento. Pode ser esperança, e pode ser confiança, pode ser ainda lutando, mas não vou desistir. Pode ser uma oração, pode ser um pedido de intercessão. O que quer que esteja no seu coração, compartilhe. Porque quando você coloca em palavras o que está vivendo, algo poderoso acontece. E além disso, sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler hoje. Alguém que está passando pelo mesmo que você, que se sente sozinha, que precisa saber que não é a única. Você pode ser o encorajamento que ela precisa para continuar. Então, não guarde isso só para você. Compartilhe. E vamos criar aqui uma comunidade de mulheres que se apoiam, que oram umas pelas outras, que caminham juntas através dos vales mais escuros. Ellen G. White dedicou sua vida a levantar mulheres, a lembrá-las de seu valor, de sua força, de seu propósito. E se ela pudesse falar com você hoje, ela diria: você é mais forte do que pensa. Você é mais amada do que imagina. E você tem um futuro mais brilhante do que consegue ver agora. Não desista, não se renda, não permita que a solidão te defina. Em vez disso, permita que essa temporada te transforme. Permita que Deus use cada lágrima, cada momento de dor, cada dia de espera, para moldar você na mulher que Ele sempre soube que você poderia ser. E quando você sair desse vale, e você vai sair, você não será a mesma. Você será uma testemunha viva do poder de Deus. Você será uma voz de esperança para outras mulheres. Você será um farol de luz em meio à escuridão. E lembre-se, você nunca está sozinha. Deus está com você. Agora, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, Ele está ao seu lado. Ele vê você, Ele conhece você, Ele te ama e Ele tem planos lindos para o seu futuro. Então respire fundo, limpe as lágrimas, levante sua cabeça e continue caminhando, um passo de cada vez, um dia de cada vez, confiando que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Ellen G. White caminhou por esse vale e ela chegou do outro lado vitoriosa. E você também chegará, porque o mesmo Deus que sustentou ela está sustentando você. E Ele nunca falha, nunca. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te encha de sua paz. E que esta mensagem continue ecoando no seu coração nos dias que virão. Você não está sozinha, você nunca esteve e você nunca estará. Amém.